Vamos começar, gente? Aqui tá uma sala de adolescentes hoje. Vou perguntar hoje, viu? Quem não prestar atenção. Vamos orar antes de começar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos mais uma vez, porque o Senhor nos trouxe até aqui, e o Senhor nos dá livre acesso à Tua Palavra, às Escrituras, que nos iluminam o coração, ilumina a mente, que mostra o caminho pelo qual devemos andar. E estamos, ó Deus, aqui agora para aprender um pouco mais, compreender um pouco mais da Tua revelação. Que o Senhor nos dê a graça, ó Deus, de absorver aqui o conteúdo, assim como também praticá-lo na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Bem, a gente faz uns 2 domingos, que não se encontra, mas eu queria tentar trazer aqui, relembrar vocês um pouco daquilo que a gente falou dessas últimas vezes, para que a gente possa dar continuidade na linha de raciocínio que a gente montou desde o início aqui do nosso módulo, tá? Então, só lembrando a vocês, o nome do nosso módulo ou melhor, o nome do livro, que conduz o nosso módulo é A Igreja e a Surpreendente Ofensa do Amor de Deus. A Igreja e a Surpreendente Ofensa do Amor de Deus. E nessas primeiras aulas, a tentativa aqui nossa foi mais trazer um diagnóstico de como a vida cristã, de como a Igreja do Senhor hoje é influenciada por uma cultura que é uma cultura demoníaca, é uma cultura que está fora dos padrões da palavra de Deus, e como que a igreja então é influenciada por esses pensamentos e como que ela então lida com eles. E a principal coisa então que a gente tratou foi sobre questões referentes a como a cultura compreende o amor, o que é o amor, como ele funciona e como que a igreja absorve isso e vive isso, tá? Então, uma das primeiras coisas que a gente viu da última vez é que, de forma geral, o medo do comprometimento destrói o compromisso do amor e se torna uma questão de vantagem pessoal. Então, não sei se vocês lembram, mas a gente comentou um pouco sobre a ideia de que, nessa nova perspectiva agora influenciada pelo mundo e não pela palavra de Deus, os crentes eles têm um pouco de medo em se comprometer mais com a igreja local. Por quê? Porque a igreja local, diante dessa sociedade consumista, ela se transformou mais uma questão relacionada a uma vantagem pessoal do que necessariamente um serviço ao Senhor. Então, não sei se vocês lembram, mas a gente tratou sobre um exemplo, o exemplo da cultura consumista. Então, numa cultura consumista, nós temos várias possibilidades de mercados ao nosso dispor para a gente fazer feira, por exemplo. Se você olha, hoje em dia você tem atacarejo, açaí, tem o que mais? Atacadão, Mix Mateus, e cada dia existem números. E aí você, como um bom consumidor, você vai atrás do local que vai trazer uma maior vantagem pessoal para você, certo? Não tem nada de errado nisso. A questão é que essa forma de se relacionar com as coisas ao seu redor também acaba indo para a igreja. Então você se relaciona com a igreja não a partir de um compromisso, mas a partir de uma vantagem pessoal. Você só se relaciona até determinado limite. Por quê? Porque você tem uma questão de vantagem pessoal envolvida. Se aquilo for bom e favorável para você, você está dentro. Se não, se isso vai exigir um pouco mais de você,
se isso chamar você a abrir mão de certas coisas, você acaba então deixando isso de lado. Então nós temos fobia dos compromissos obrigatórios porque eles exigem sacrifícios. O fato é que quando a gente se compromete com alguma coisa, quando a nossa agenda se compromete, obrigatoriamente outras coisas precisarão sair. E por isso então que a ideia de que os compromissos obrigatórios, eles exigem sacrifícios, é tão real na nossa vida. O fato é que a cultura evangélica contemporânea acredita que a verdadeira vida cristã pode ser vivida independentemente de uma associação como membro de uma igreja local. E nós falamos sobre isso também. Não sei se vocês lembram, mas a gente entrou brevemente na questão relacionada à vida cristã em igreja local. E que não é possível alguém que se diz cristão, que ama ao Senhor e que anda com o Senhor, viver fora do corpo do Senhor. Por isso então que o que a gente viu diz respeito olha, a cultura evangélica contemporânea, ela acredita de forma geral que é possível que isso aconteça. E nós vimos que não faz muito sentido isso. Por quê? Porque o Senhor tem um corpo na terra e esse corpo caminha debaixo de uma autoridade que o próprio Senhor instituiu para que a igreja do Senhor caminhasse. E por isso quem vive fora desse corpo não está submisso a essa autoridade que o Senhor instituiu para que a sua igreja pudesse ser conduzida na terra. Então a gente olha, poxa, o individualismo é o grande problema da igreja, ou melhor, é um dos maiores problemas que nós temos na nossa contemporaneidade. E ouvimos hoje na pregação isso. O individualismo, o querer seguir os nossos passos, a forma como a gente pensa, a forma como a gente age, isso mina a relação com a igreja. E aí, quando a gente vai para o outro lado, a gente pensa, ora, como que a gente resolve então isso? Será que o fato de você estar somente ligado ou ser membro de uma igreja local seria a solução? E a gente entende que não. Por quê? Porque o problema de você andar independente da igreja não é uma questão apenas de comunitarismo. Não é só uma questão de você estar só, mas é uma questão de rebeldia e de arrogância, de não estar submetido àquela autoridade que o Senhor instituiu para que você vivesse. Ou seja, o fato de você se associar a uma igreja não é a solução para o individualismo. A solução para o individualismo é o arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento vai trazer os seus olhos para o pecado do individualismo e não simplesmente passar uma máscara dizendo assim, ora, agora eu vivo comunitariamente, então está tudo bem. Mas a vida com a igreja é muito mais que isso. Ela explora muito mais do que isso. Portanto, a solução é uma concepção da submissão à vontade revelada de Deus, da forma como ela deve ser estabelecida na igreja local. Portanto, querida, a solução para o nosso individualismo não é o comunitarismo, mas a solução para o individualismo do crente é o arrependimento. Por quê? Porque o individualismo mostra o quanto nós somos rebeldes para com a autoridade que o Senhor instituiu na igreja para que a gente vivesse a partir dela. Bem, Danilo, o que é que tudo isso tem a ver com disciplina eclesiástica? O que é que isso tem a ver com amor? A questão da autoridade é importante porque a membresia e a disciplina da igreja local envolvem uma vida de submissão. A membresia da igreja é, entre outras coisas, a submissão à disciplina do Senhor. Veja como isso é importante e como que se a gente não observar esse princípio de forma correta, nós vamos cair num problema.
Quando a gente pensa, querido, em submissão, a gente está pensando numa questão que está relacionada ao ensino do Senhor para a nossa vida. Então veja, não sei se você lembra, mas a gente tratou sobre a igreja, sobre a ideia de que o Senhor, ele demarca um espaço e define, existem aqueles que estão dentro da igreja e existem aqueles que estão fora da igreja. Existe uma linha que separa quem está dentro e quem está fora. E por que o Senhor faz isso? Porque existem aqueles que o Senhor trata como povo, e então ele exige a submissão, ele exige que exista a disciplina, que exista o acompanhamento, para que essa autoridade que foi instituída nas linhas de dentro do povo de Deus, essa autoridade possa exercer essa disciplina. Agora, como fazer isso se você não tem uma membresia? Como fazer isso se não existe uma membresia? Ou seja, pessoas que juram diante do Senhor: eu me submeto à palavra de Deus e às autoridades instituídas por ela. Por isso, inclusive, que igrejas locais não podem disciplinar membros de outras igrejas. Você já viu isso acontecer? E se viu, está muito errado. Mas eu nunca vi membros de outra igreja serem disciplinados numa igreja a qual eles não fazem parte. Por quê? Porque o Senhor deu a cada autoridade de cada igreja uma ordem que deve ser seguida ali, naquele lugar. E esses são responsáveis por aqueles que o Senhor deu. Eu não sou responsável pela internet. Concorda comigo? Eu não sou responsável por aqueles que eu respondo quando eu abro uma caixinha de perguntas. Eu não sou responsável por nenhum daqueles, eclesiasticamente falando. Eu sou responsável por aqueles que o Senhor me deu na igreja local. Por isso que quando a gente pensa em igreja local, a gente pensa em membresia. Porque precisa existir um pacto, a qual todos aqueles ali dentro estarão vivendo a mesma realidade. O chamado da Bíblia para a obediência e para a submissão diante da autoridade de Deus está arraigado em sua glória e majestade. Por essa razão, preste muito bem atenção, desprezar a autoridade é, enfim, desprezar a sua glória. Mais uma vez, a autoridade de Deus está arraigada na sua glória e majestade. Seguindo uma linha lógica, a autoridade de Deus é estabelecida na igreja através da sua palavra. E se você lembra muito bem como que as autoridades locais são instituídas na igreja. A gente falou rapidamente sobre isso. A gente falou que o governo da igreja é democrático. Vocês lembram que eu falei sobre isso? O governo da igreja não é democrático. Por quê? Porque aqueles que são eleitos, eles não são eleitos para fazer a vontade do povo. Aqueles que são eleitos para fazer a vontade de Deus, revelada nas Sagradas Escrituras. Então, de todo lado, você é cobrado a partir da palavra. Então, vocês membros, nós membros de igreja, somos cobrados pelo Senhor para eleger homens que têm uma especificidade. E a palavra do Senhor nos diz, olha, ele tem que ser marido de uma só mulher, tal, assim, assado, dá toda uma lista. Então, você é responsável, como membro, de olhar para os candidatos e dizer, eu entendo que aquele cara, ele está de acordo com os princípios bíblicos. Percebe? Não é você, não é a sua vontade. Não é porque ele vai fazer aquilo para você ou não, mas é porque a palavra de Deus instrui que ele tem que ser assim. Ora,
Segue a linha lógica aqui então. A autoridade de Deus está arraigada na sua glória e majestade. Alguém tem dúvida disso? Ou não? A glória de Deus está arraigada. Perdão, a autoridade de Deus está arraigada na sua glória e majestade. Agora, como é que a autoridade de Deus é experimentada de forma real na nossa vida? Aqui, hoje, agora, no tempo e no espaço. O Senhor aparece para a gente, quando você está dormindo, em sonho, e diz assim: vá por ali, faça isso, faça assado. Não. O Senhor instituiu, criou um meio ordinário para que a sua igreja possa experimentar da vontade do Senhor e da autoridade dele. Qual foi esse meio? Instituição de oficiais na igreja. No primeiro estudo nós vimos, não sei se vocês lembram, sobre as chaves do céu. Ora, neste sentido então, o problema, querido, do individualismo, ou seja, o problema da gente querer que as coisas sejam do nosso jeito, o problema da gente querer que as coisas atendam aos nossos desejos e prazeres, não é uma questão simplesmente de gosto, mas é uma questão de rebeldia. Nas palavras do autor do livro, ele diz que isso é uma questão de ódio contra a majestade e a dignidade de Deus. Por quê? Porque a autoridade, a majestade e a dignidade de Deus está inscrita nas autoridades que a palavra de Deus nos chama a caminhar e seguir. Agora, avançando um pouco mais. Você deve então pensar, ora, a igreja, vê o nome, a igreja e a surpreendente ofensa do amor de Deus. Você diz: Danilo, como que o amor de Deus pode ofender? Como que o amor de Deus ofende alguém? O que é o amor de Deus e por que ele nos ofende? Qual é a ligação entre a nossa compreensão acerca de Deus e a membresia da igreja? O que é que tem a ver o amor de Deus, membresia da igreja, ofensa? E a resposta então é essa. Preste atenção. O amor de Deus nos cria e afirma, mas ele o faz com o propósito de ganhar louvores para o próprio Deus. Mais uma vez, o amor de Deus nos cria e afirma, mas ele faz isso com um propósito. Qual é o propósito? De glorificar o próprio nome dele. Ele ama para que o nome dele seja glorificado. Ele faz e acontece para que o nome dele seja glorificado. E ele continua: a santidade ou centralidade do amor de Deus em Deus nos ofende, porque ela traz, veja que coisa interessante, porque ela traz tanto salvação quanto julgamento. A santidade e o amor de Deus traz tanto salvação quanto julgamento. Por essa razão, a membresia e a disciplina da igreja nos ofendem, porque elas exemplificam tanto a salvação quanto o julgamento, traçando uma linha divisória entre essas duas coisas. O amor de Deus, querido, ele tanto salva quanto julga. O amor de Deus, exemplificado, vivenciado e experimentado na disciplina eclesiástica, ele traz tanto salvação quanto julgamento.
E eu quero então explorar isso um pouco mais com você. E você deve concordar comigo que de maneira que a gente não espera, o amor de Deus nos atrai, nos chama para perto. É o que nós conhecemos como graça irresistível. Aquela imagem, você está andando no deserto há dias, está morrendo de sede, e então alguém aparece para você e oferece um copo de água. Você vai rejeitar? Você vai não querer? Pelo contrário, é irresistível. Muito agradecido você vai experimentar daquilo. E é assim que o amor de Deus nos atrai. Quando nós descobrimos quem Deus é, a sua beleza, a sua santidade, a sua obra. Mas ao mesmo tempo que Ele nos atrai, Ele também nos repele. O Evangelho e a igreja atraem, mas também repelem. Você deve concordar comigo que o Senhor não compactua com vamos lá? Deus não compactua com o pecado. Vocês concordam comigo que quando você se associa ao amor de Deus, logicamente tudo que diz respeito a pecado é afastado da sua vida? O amor de Deus repele o pecado. O verdadeiro amor de Deus, ao mesmo tempo, atrai e ao mesmo tempo repele todos nós. O amor de Deus, ele tem uma beleza, mas não apenas uma beleza. O amor de Deus também é uma ofensa grosseira àqueles que têm o coração caído. Você já parou para pensar, não sei se você já passou por isso, mas quando você está evangelizando um amigo, aí você fala do amor de Deus, você diz assim: Jesus é o único caminho. Não há outro meio. Não há como você ser salvo senão por meio do sangue do Senhor. E essa pessoa então olha para você e diz assim: mas ninguém mais no mundo. Não há nenhuma outra forma de ser salvo. Só Ele. E a postura do coração caído é: o amor do Senhor, aquele que o Senhor enviou para morrer no lugar do seu povo, esse é o único que é possível, o único possível de salvar. Mas quem não compreende, quem o Senhor não abriu os olhos, veem esse fato e dizem: não. Pode haver outras formas. E ainda diz assim: que amor é esse? Tem outra pessoa que pensa de outro jeito. E aí? Aquela pessoa não vai ser salva, não? Contemple o amor de Deus por outro ângulo, e ele parecerá a coisa mais resplandecente de todo o universo. Mas ande alguns metros e olhe novamente, e você descobrirá que o seu coração, que os seus punhos se torna completamente e moralmente ofendido pelo amor de Deus. Por quê? Porque Deus é santo. Porque Deus é puro. Porque no Senhor não há sombra de pecado. E por isso, esse Deus, Ele repele àqueles que não, Ele repele àqueles que compactua com o pecado. Veja, querido, você está olhando para o amor de Deus, tanto de um lado quanto para o outro. A questão é só o ângulo. O amor de Deus, ele é belo, ele é amável, mas o amor de Deus, ele também julga, ele também discrimina.
Ele combina salvação e julgamento. Ele é gracioso e ele é discriminatório. E esse nome, às vezes, talvez, né, na nossa época, deve dar uma dor assim quando você ouve. Mas, num contexto correto, essa é a realidade. O amor de Deus, ele é gracioso, mas ele também é discriminatório. Ele muda o exterior, mas ele também muda o interior. E quando então a gente olha para essa realidade, o amor de Deus, tanto ofendendo, quanto também sendo gracioso, quanto também julgando. E o que é que isso tem a ver com a membresia da igreja? A membresia da igreja é uma ilustração de todas essas coisas, tanto da salvação e do julgamento, tanto da graça e da discriminação, e quanto do cuidado interior e exterior. E por essa razão, ela define um amor de Deus ao mundo. A membresia e a forma como a igreja vive diz ao mundo como que funciona o amor de Deus, e não o mundo diz à igreja como que o amor de Deus funciona. Quando a gente segue essa linha de raciocínio, a gente entende que o amor de Deus é centrado em Deus. O amor de Deus é centrado em você? É centrado em mim? O amor de Deus é centrado em Deus. E o meu e o seu amor deveriam ser centrados em quem? Em Deus também. Ora, quando a gente pensa membresia da igreja, e que nós temos salvação e julgamento, você pensa em quê? Como que isso se experimenta dentro da membresia? Salvação e julgamento, o amor de Deus revelado na graça e na discriminação. O amor de Deus revelado no cuidado interior e exterior. Então o mundo olha para a igreja e diz assim: olha, lá naquela igreja as pessoas são julgadas. Quem está de fora não entende, porque não se compreende o amor de Deus. Ou, infelizmente, muitas igrejas, né, às vezes não são nem de fora, mas muitas igrejas, elas por si só compreendem que o julgamento não faz parte do amor de Deus. E a igreja não experimenta isso. Então, perceba, a igreja define o amor de Deus ao mundo. Vocês lembram que o Senhor Jesus falou aos discípulos? Ele perguntou a eles: vocês sabem? Ou melhor, os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus: como que vão saber que nós somos do Senhor? O que é que o Senhor Jesus responde? Ele fala que é pelo modo de viver certinho. Ele fala que é porque faz isso, que é porque faz assado, que é porque, por exemplo, não bebe, não dança, não fuma. Ele fala que é isso. Ele fala como? Como que o mundo vai saber que eles são minhas ovelhas? Por causa do amor. E veja, o amor verdadeiro é o amor que define o mundo e diz assim: olha, o amor verdadeiro, ele não é isso que vocês pensam que são, que vocês pensam que é. O amor verdadeiro, ele é definido por Deus, e a igreja experimenta isso. Por exemplo, eu tenho uma filha, Elis. E aí alguém quer fazer uma maldade com Elis. O que é que vocês acham que eu faria? Ou se você tem uma filha, foram fazer uma maldade com ela, o que é que você faria? Proteger ela. Se caso for, você mata para proteger ela.
Isso é amor? Percebe? Quando a gente olha para a igreja, a gente está falando na noiva do Senhor. Vocês acham que se alguém tentasse se opor ou fazer uma maldade com a igreja do Senhor, o que é que vocês acham que ele vai fazer? Proteger. E vocês acham que isso é amor? Sim. Por isso que a igreja, ela define um amor para o mundo. Deus ama todos os pecadores. Preste muito bem atenção. Deus ama todos os pecadores à medida que eles refletem a sua glória. E Ele se opõe a eles à medida que eles não fazem isso. O Senhor ama os pecadores se esses pecadores buscam a glória de Deus. Agora, da mesma forma, outra face do amor, ele se opõe àqueles que são pecadores e se opõe à sua glória. O que isso significa é que o amor centrado em Deus deve discriminar. O amor centrado em Deus deve ter preferências. O amor que é centrado em Deus deve fazer julgamentos. Agora a grande questão é, qual o critério que será utilizado para isso? Qual critério você vai discriminar? Qual critério que você vai julgar? E aqui eu estou falando todos, tá? É a igreja do Senhor, a palavra de Deus. Esse é o critério de julgamento. Esse é o critério discriminatório. Você discrimina um outro, o seu irmão, porque ele está pecando. E você diz assim, ó querido, aqui o Senhor nos chama a caminhar assim. Percebe? Isso é uma preferência. Isso é uma discriminação. Mas uma preferência, uma discriminação em um julgamento que não é centrado em você. Que não é centrado no que você acha. Que não é centrado em qualquer outra coisa. Mas é um julgamento que é centrado na palavra de Deus. E é assim que Deus faz. Esse é o amor. Explorando um pouco mais, então ele diz assim, este amor, ele não é universal. Vocês já ouviram falar do amor universal de Deus? Uma doutrina, inclusive, infelizmente, muito conhecida, de que Deus ama todos da mesma forma. Mas o amor de Deus não é universal, porque Ele não ama coisa alguma que se oponha a Ele. Tiago capítulo 4, Deus resiste aos soberbos. O que é que significa? Deus ama o soberbo. Soberbo não arrependido. Ele não ama, não. O amor de Deus não é universal porque Ele não compactua com o pecado. O amor centrado em Deus não ama o pecado. O amor de Deus, que é centrado em Deus, faz discriminação entre o que é pecado e o que não é pecado. Entre aqueles que pertencem ao pecado e aqueles que não pertencem ao pecado. Entre aqueles que buscam amar a Deus e a sua glória e aqueles que não buscam amar a Deus e a sua glória. O simples fato
da gente poder disciplinar alguém em amor, significa que o amor não é indiscriminado. Já parou para pensar isso? O próprio fato do Senhor chamar a sua igreja a disciplinar alguém, já é por si só um fato de que o amor não é algo indiscriminado, ou seja, de todo jeito, de qualquer forma. O amor tem uma ordem, tem uma liturgia. Lembra, o amor é um dos atributos de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 6, diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. O Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Eu pergunto a você, logicamente, Deus açoita aquele que não ama? Veja o texto, abra aí, Hebreus 12, 6. Quando alguém encontrar, lê para a gente, por favor. Porque o Senhor corrige a quem ama. Aí a pergunta, Deus, vamos usar isso, Deus não corrige a quem ama? Mais um exemplo para ajudar a gente aqui. Eu tenho uma filha, ela está indo por um caminho, e eu sei que esse caminho vai dar ruim. Eu digo, filha, não vai para ali. Ela vai. Não vai para ali. Ela vai. Eu disciplino ela. A minha disciplina para com ela é porque eu estou com raiva ou qualquer outra coisa? É porque eu não quero que ela vá para o buraco. Agora, se eu não amasse ela, o que é que eu faria? Deixava. Por isso que a Bíblia diz, olha, o Senhor corrige a quem ama. Logo, quem o Senhor não ama, ele não vai se preocupar. Isso é o que diz o Romanos 1, inclusive. Lembra, o que é que o Senhor faz com aqueles que rejeitam a sua glória? Ele os entrega aos seus próprios prazeres, desejos. Isso é o que o Senhor faz. O Senhor açoita a todo filho a quem recebe, porque Ele ama. Logo, querido, se você é disciplinado, e lembre-se, nós temos dois aspectos da disciplina. Nós temos a disciplina corretiva e nós temos a disciplina formativa. A disciplina formativa é a disciplina da orientação, é o falar, é o orientar, é o instruir. É o que vem antes do erro, ensinando o que é que não tem que fazer. A disciplina corretiva é a disciplina que vem após o erro. É para corrigir aquilo que foi feito equivocadamente. Então, querido, se você experimenta de uma das duas disciplinas, ou as duas, tenha certeza que o Senhor faz isso porque Ele lhe ama. E se Ele não amasse, Ele não faria. Porque não ia dar trabalho. O amor de Deus exige julgamento.
E por isso, então, ele faz julgamento e separa aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. A igreja e a surpreendente ofensa do amor de Deus. A membresia e a igreja do Senhor experimentam a ofensa do amor de Deus por tempo limitado, para que ela caminhe nos passos do Senhor. Qual é a ofensa? É a disciplina. Mas é uma disciplina amorosa. Por quê? Porque a disciplina bíblica, ela visa a glória de Deus. Porque a disciplina bíblica visa a glória do Senhor Jesus. A disciplina bíblica, ela não visa descontar ou punir alguém por questões pessoais. Mas ela visa que o irmão que esteja numa disciplina corretiva, por exemplo, abandone o seu pecado para que a glória de Deus seja experimentada. E da mesma forma, aqueles que experimentam uma disciplina formativa, um ensino, a admoestação, que eles também recebam isso como quê? Como algo a se caminhar para a glória de Deus. Mais para frente a gente vai entrar um pouco mais nos detalhes de como que funciona a disciplina corretiva. E vocês vão perceber que a perspectiva da disciplina corretiva e de algumas vezes ela ser uma disciplina pública, ela visa o bem do culpado e, antes de qualquer coisa, a glória de Deus. Enquanto, querido, a igreja não entende que a disciplina é um ato de amor, que o ensino é um ato de amor, que a membresia na igreja ela é fundamental para experimentar a glória de Deus, neste sentido, a igreja ela padece. E é isso que a gente tem visto no mundo ao nosso redor. Quero terminar na última parte aqui, ampliando um pouco com você a concepção de amor. Então veja, a ênfase na ideia do dom gratuito do amor de Deus, ela é uma ênfase extremamente reducionista. Então você já deve ter percebido. Qual é o dom gratuito do amor de Deus? A salvação. E você deve concordar comigo que o amor de Deus sendo pregado, sendo anunciado apenas como um dom gratuito da parte de Deus, e isso infelizmente é o que aconteceu com muitas teologias que temos visto por aí. Isso levou a igreja inclusive a, por exemplo, considerar o atributo do amor como superior a todos os outros. Isso levou a igreja a acreditar no amor universal. Mas essa perspectiva ela é muito reducionista. Sabe por quê? Porque pensa comigo. O Senhor, Deus, é puro, santo e imaculado. Do outro lado você tem o homem, que é pecador, que é caído, que é morto nos seus delitos e pecados. Pergunta: como que você une essas duas coisas? Como que Deus pode ter comunhão com alguém que não ama Ele? Com alguém que é inimigo dele? Como que ele tem comunhão? É necessário um sacrifício. E é emblemático a forma como o Senhor, eu não sei se você lembra, mas a forma como o Senhor faz o pacto da graça com Abraão. O Senhor diz para Abraão que
ele será abençoado, mas ele faz um pacto com Abraão. E o pacto que Deus faz com Abraão é o que nós conhecemos como o pacto da graça, ou pacto da promessa. O homem caído no jardim do Éden chega então, durante toda a sua história, sendo mantido pelo Senhor, e chega então em Abraão, o Senhor faz um pacto com ele. E o Senhor está diante de Abraão e diz assim: Abraão, é o seguinte, vocês não podem pecar, porque aquele que pecar, morrerá. Aí me diz, o que é que Abraão pode fazer? Abraão tem como parar de pecar? A descendência dele tem como parar de pecar? Como é que ele faz então? Sabe o que é que Deus faz? O Senhor corta um cordeiro. Inclusive o texto diz que o Senhor espalhou os pedaços dele. E o próprio Deus falou a Abraão: Abraão, esse aqui, esse cordeiro que eu cortei para você, é o que vai salvar você. E Abraão estava dormindo, em sonho. Eu cortei esse cordeiro para você poder ter vida. Esse é o pacto da promessa. Exatamente. Uhum. Uhum. E o cordeiro que o Senhor então corta, né, que o texto no hebraico diz de fato, o Senhor cortou, né, fez uma aliança com Abraão. Ele é uma representação. Lembra, é uma promessa. É uma representação daquele que viria e que faria aquilo. E Jesus então vem. O Senhor é enviado. Ele vem ao mundo. Ele vive a vida em perfeição, sem pecado nenhum. E ele vai para o Calvário. Ele é crucificado por causa dos pecados dele, porque ele pecou, por causa dos pecados do povo de Deus. Ele vai para o madeiro, ele morre, ele ressuscita ao terceiro dia. Aí você conhece toda essa história, você entende o custo que houve envolvido. Alguém teve que se fazer carne, Deus teve que se fazer carne, porque nós não conseguiríamos. E aí nós, na nossa posição, dizemos assim para o outro: venha, porque é o dom gratuito de Deus. E não custou nada, não foi? Não custou nada. Não teve um custo, um sangue derramado, um sacrifício envolvido nessa história. Você percebe a gravidade da coisa? É o dom gratuito de Deus? Claro que é. Ninguém está dizendo que não é. A palavra de Deus diz isso. Mas a gente resumiu o Evangelho a somente isso. Não é ser coerente com a palavra de Deus. Porque tem um custo envolvido. Tem um sacrifício, tem sangue envolvido. É uma questão séria. É um compromisso sério. Cristo foi crucificado para um propósito maior
do que salvar pessoas. Já parou para pensar isso? Cristo foi crucificado para um propósito maior do que salvar pessoas. Ele está salvando um povo, a fim de que esse povo seja santo, amoroso e unido. Ele está salvando um povo, não para a glória desse povo, mas Cristo está salvando um povo para a glória de Deus. Por isso que Jesus não foi crucificado com o propósito de salvar pessoas. Isso é consequência. Ele salva de fato, mas ele veio com o propósito de glorificar ao Pai. E graças a Deus, porque o Senhor Jesus salva as pessoas para isso. Nos salva para isso. Então, quando a gente tem, querido, a concepção do amor de Deus muito reducionista, a gente parece, no final das contas, a gente entende no final das contas que Deus vive e ama por nossa causa. Por causa de mim e de você. Porque Deus ama a sua criação, porque Deus ama as pessoas. A gente pensa muitas vezes que nós somos o amor de Deus, o amor maior de Deus, que por sermos criaturas dele, que ele nos ama mais do que, às vezes, até a sua própria glória. E nós sabemos que isso não é uma verdade. Deus deve julgar aqueles que não amam, porque a natureza de Deus é essa. Deus é um Deus amoroso, e por ser um Deus amoroso, ele julga. Por ser um Deus amoroso, ele discrimina, ele julga o pecado, ele discrimina o pecado. Por isso que ele não quer que na sua igreja exista pecado. Por isso que nós somos ensinados, durante toda a nossa história e toda a caminhada cristã, a não pecar, a caminhar em santidade. Certo que ainda neste corpo nós pecaremos até o último dia, mas o Senhor, na sua graça, nos conduz para cada dia mais abandonar mais o nosso pecado. Os julgamentos, para fechar então, os julgamentos preventivos realizados no corpo de Cristo, na disciplina da igreja, deve ser visto como uma atitude misericordiosa e bondosa, pois são advertências sobre um julgamento maior que virá no futuro. A disciplina dentro da igreja do Senhor, querido, ela nos serve também como uma advertência. Haverá um julgamento final. No último dia o Senhor julgará todos. E aqueles que não forem encontrados em Cristo, esses serão condenados. Aqueles que não forem encontrados debaixo do Cordeiro, esses serão condenados eternamente. Mas aqueles que são encontrados em Cristo, esses certamente têm garantia de que serão salvos. Por isso que o Senhor prefere disciplinar o seu povo aqui e agora, para que ele se ajeite, para que ele se organize, para que ele abandone as suas práticas, para que não chegue lá no último dia e o Senhor tenha que condenar eternamente. O Senhor então nos instrui a fazer isso aqui, para que aqui ainda haja tempo, porque aqui ainda há tempo de arrependimento. E por isso a disciplina vem como uma advertência ao nosso coração, de que nós somos amados pelo Senhor e disciplinados hoje aqui, para que lá no futuro a gente não venha experimentar a condenação final,
porque estamos em Cristo Jesus. Amém? Vamos parar por aqui. Semana que vem a gente continua. São 12h20. Se alguém tiver alguma pergunta, acho que dá tempo da gente falar rapidinho. Se não, a gente já ora aqui.